Não, nunca vi um ano com tantas catástrofes que estão acontecendo. Olha, fogo em tudo quanto é lugar. No Canadá, no Havaí, gente, enchentes. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós tivemos o que eles estão chamando de a maior catástrofe ecológica de todos os tempos no Brasil. Coisa de louco. O deserto do Atacama, o mais árido do planeta, ganhou uma enorme camada de flores roxas e brancas. Um fenômeno que não era observado desde 2015 encantou os visitantes. I was not confused when he created Jaw. E os sinais no Mar Morto? Sim, esse é maravilhoso também. No final dos tempos, o livro de Ezequiel diz, ele voltaria a ter água potável, a ter água doce. Inclusive, peixes iam nadar nele e coisa e tal. Agora, detalhe, Ezequiel fala que a parte norte seria assim, mas a parte sul continuaria salgada. Agora, Ezequiel foi um profeta do exílio, nós estamos falando aí de 2.600 anos atrás. Naquela época, não existia a parte norte do Mar Morto. Era tudo uma coisa só. É uma coisa só. 50 anos atrás era uma coisa só. Quando é que o Mar Morto se dividiu em dois? Depois que Israel voltou para sua terra e começaram ali prosperar, muita gente começaram a usar a água do mar da Galileia, o Mar Morto começou a secar. E na hora que ele começou a secar, ele se dividiu em dois. Hoje, inclusive, tem um canal que eles fazem entre a parte norte e a parte sul para que a parte sul não seque completamente. Mas se você olhar até na imagem do satélite, viraram dois corpos de água. E detalhe, na parte norte começaram a aparecer, veja, a água do Mar Morto está descendo cada vez mais. Então isso significa que já centenas de metros de um lado e de outro, onde havia água, não tem mais água. O que acontece? Aquela pressão daquela água sobre aquela terra não existe mais. Então, do subterrâneo começaram a aparecer crateras com água doce, que começou a pressionar para fora. Não tem mais o peso da água empurrando para baixo, a água começou a vir de baixo para cima. Hoje já tem mais de 9.000 crateras, chamadas de bolaines. Essas crateras de água doce, algumas são gigantescas, já tem peixes nadando. Então, a profecia começou a se cumprir. Ainda diz lá no livro de Ezequiel que águas que correm debaixo do trono, provavelmente da fonte de Gihon, quando houver o terremoto, que Cristo vai descer pelo vale de Cedron, como diz Ezequiel, e vai entrar pela parte noroeste do Mar Morto, e a água vai ficar doce. E ali vai ter nas margens vegetação, árvores. Hoje, nós estávamos agora em Israel, o ônibus parou, tinha famílias de viadinhos comendo ali, já está aparecendo vida ali num lugar que era totalmente deserto. Deus fala que vai trazer o povo de Israel, de todas as nações da terra, de volta para sua terra. Detalhe, ele não pode estar falando do exílio babilônio, que aconteceu aí no 6º século antes de Cristo. Por quê? Porque ele está falando que ia trazer o povo de volta de todas as nações. Então ele estava falando do exílio que aconteceu no ano 70 e depois no ano 135, quando o imperador Adriano expulsou os judeus e eles não puderam mais ficar na terra. Deus está falando, eu vou trazer o povo judeu de todas as terras, de volta para minha terra, e eles nunca mais vão sair de lá. Então em 1948 se cumpriu essa profecia. Muita gente dava risada, dizendo, impossível, isso nunca vai acontecer. 37, Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos. Deus leva Ezequiel numa visão para um vale terrível, seco, cheio de ossos, e Deus fala para ele, Ezequiel, o que você está vendo? Um vale de ossos sequíssimo. Eles podem reviver? Ezequiel falou, Senhor, tu sabes. Aí ele disse para Ezequiel, profetiza ao vale de ossos secos, voltem à vida. Aí ele profetiza. Aí começa a ver um barulho, blim, 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 blim. Começa a ouvir osso batendo com osso. De repente um osso daqui vem, junta com outro aqui e começou a juntar juntas, carne, pele, e de repente aparece um exército de pé. E Deus fala assim, esse exército é o meu povo, é a nação de Israel. Eu vou revivê-los. Agora, detalhe, o que aconteceu na época do Holocausto? Todas as nações que estão lá e que a Bíblia diz que vão invadir Israel são aliadas hoje e contra Israel. Agora, detalhe, Vilela, detalhe, no tempo em que Ezequiel escreveu, quem foi o povo que permitiu que Israel voltasse da Babilônia? Foram os persas. Ciro, o grande Ciro, imperador persa, foi ele que destruiu a Babilônia e foi ele que permitiu que o povo judeu voltasse. Então ele é um grande aliado. Só que esse Ezequiel, quando ele profetiza para o que vai acontecer no futuro, ele diz que os persas serão inimigos. E quem é o maior inimigo hoje de Israel? Irã. É o Irã, não tem outro inimigo. Agora, alguém vai dizer, não, mas hoje o Putin está fazendo acordo com Israel. Agora, tem até um
um amigo que é judeu, né, que questionou. Ele falou, escuta, mas o Putin tá fazendo acordo com Israel, tá tendo uma boa relação. Eu falei, meu amigo, eu não tô dizendo que é o Putin, eu sei quando vai ser. Eu só tô dizendo que em algum momento você pode ter certeza que a Rússia vai se voltar contra Israel e vai invadir, juntamente com todas essas nações. Então, assim, o que eu vejo do ponto de vista futurístico para Israel, eu vejo um momento em que Israel está se tornando cada vez mais, eu não diria indefeso, porque Israel é muito poderoso, né? Israel tem tecnologia, eu acredito que tem bomba atômica, eles não dizem que tem, mas todo mundo sabe que tem, né? Mas eu acredito que esse apoio econômico, esse apoio incondicional que os americanos dão para Israel, um dia vai fraquejar. Porque quem vai dar a vitória para Israel, segundo Ezequiel 38, é o próprio Deus. Então, sim, as profecias começaram a dar sinal.